Domingo passado nós fomos agraciados aqui com a pastora Rosana trazendo uma mensagem poderosa. E a pregação que ela trouxe foi uma pregação muito própria, porque era o Dia das Mães, e ela trouxe exatamente uma palavra aonde falava sobre uma mãe como exemplo, que era Ana. Todo mundo lembra da história, sim ou não? Então, Ana não podia ter filhos, mas Deus abriu sua madre. Ela inicialmente teve Samuel, que foi um filho que ela pediu a Deus para dá-lo. E depois Deus ajudou e ela teve mais filhos. Mas o fato é que quando ela entregou Samuel aos 4, 5 anos, ela usou uma palavra muito interessante, que a pastora reforçou domingo, que ela estava devolvendo a Deus. Amém? E o título da mensagem hoje é Como viver o renovo num ambiente contaminado. Eu fiquei em dúvida entre esse título e outro que seria Devolvido a Deus, vivendo entre os homens. Porque na hora que Samuel foi devolvido ao Senhor, na hora que ele foi devolvido a Deus, nesta hora, ele entrou para viver com a família do sacerdote Eli. Não tinha nem lugar para ele dormir, não tinha nem quarto. Tanto é que o texto diz que ele dormia junto à arca. E a palavra mostra que, ao chegar naquele lugar, sair do seio materno, ele não encontrou propriamente um bom ambiente. E o que eu quero falar hoje é porque muitas vezes eu vejo pessoas caminhando com o Senhor, tropeçando por causa de más companhias, por causa de maus modelos, por causa do ambiente que você vive. Muitas pessoas dizem, pastor, como é que eu posso servir a Deus vivendo onde eu vivo? Como é que eu posso servir a Deus com essa mulher que Deus me deu? Como é que eu posso servir a Deus com esse marido cabeçudo? Como é que eu posso servir a Deus com esses filhos que me dão tanto trabalho? Como é que eu posso servir a Deus se meus pais são descrentes, vivem me proibindo de ir à igreja? Como é que eu posso servir a Deus? Sabe, queridos, esse dilema, Samuel passou por ele. Ele foi entregue a Deus, mas viveu entre homens corruptos, falsos sacerdotes. Recentemente eu li uma história, e eu quero trazer essa história para vocês, que fala que 2 gêmeos nasceram numa família onde seu pai era alcoólatra. 2 gêmeos nasceram numa família onde o seu pai era alcoólatra. Um dos gêmeos, ao crescer, desenvolveu também o vício do alcoolismo. E ao ser perguntado por alguém, por que é que você virou alcoólatra? Ele disse, meu pai me deu mau exemplo. O outro gêmeo nunca tocou em álcool. Nunca, sempre se manteve longe do vício. E um dia perguntaram a ele, por que você não é alcoólatra? Ele disse, meu pai me deu mau exemplo. Os 2 tinham o mesmo pai. Os 2 tinham o mesmo pai. Um escolheu ser vítima, o outro escolheu ser livre. Talvez você não tenha bons exemplos ao seu redor, talvez o trabalho onde você está, nem todos sejam evangélicos, talvez sejam. Talvez você ande com um irmão em Cristo que aqui na igreja levanta a mão, glória a Deus, chora diante do Senhor, e quando está com você na rua, faz cada coisa, não paga as contas, e você fica dizendo, uau, como é que é isso? E você precisa entender que a escolha está na sua mão. É você que tem que escolher. É você que tem que dizer assim, os maus exemplos existem e os bons exemplos existem. Se eu sou ou fui influenciado por uma família que era negativa, todo o tempo as pessoas dizendo, você não serve para nada, você não vai ser nada, e se isso influenciou minha vida por um tempo, você agora recebeu Jesus. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E diante dessa situação, eu olhando para Samuel, não é? Quando eu vejo Samuel chegando ali com 4, 5 anos, queridos, sabe o que é 4, 5 anos? É uma criancinha, sim ou não?
Não era nem Samuel, era Samuelzinho. Não é verdade? Entre um grupo também que tinha lá, chamava ele de Samuelito. Entendeu? Pequenininho. E ele começa a viver naquele ambiente. Eu posso dizer a você o seguinte: Samuel era um forte candidato a ser alguém traumatizado, complexado, paralisado. E você diz, por quê, pastor? Porque ele foi entregue por sua mãe. Uma criança de 4 anos, de 5 anos, não entende, por mais que a mãe explique, que ela vai entregar ele ao sacerdote para ele viver naquele lugar, porque ela prometeu ele a Deus. Ele vai apenas se sentir o quê? Rejeitado, abandonado. Quantos sofrem com o sentimento de rejeição? Quantos sofrem porque esperavam de um pai um abraço e, ao invés de um abraço, muitas vezes recebeu violência e abuso. E naquele momento, eu acredito que houve um momento em que a mãe disse a ele assim: Samuel, você vai ficar lá. Mamãe, eu não quero ir. Você vai, porque mamãe prometeu você a Deus. Deus vai cuidar de você. Mamãe vai estar orando por você. Anualmente eu estarei lá para visitar, mas anualmente é muito pouco, mãe. Eu quero você todos os dias, mas não pode, meu filho. Foi o que nós combinamos com o Senhor. E houve um momento que Samuel resolveu obedecer, mesmo sem entender. Escreva isso no seu boletim, primeiro ponto. Obedecer, mesmo sem entender. Confirmando o que eu estou dizendo, 1 Samuel 2,11 diz: então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Queridos, ter obediência como prioridade nos leva a tomar decisões acertadas. Não se deixar influenciar por pessoas que não priorizam obedecer a Deus também nos leva a tomar decisões acertadas. Preste atenção no que eu estou dizendo, parece ser a mesma coisa, mas é diferente. Primeira coisa, o que significa obedecer para você? Às vezes, para nós, obedecer é uma opção. Nós estamos vivendo num mundo onde tudo que você lê, livros de autoajuda, novelas que você assiste, filmes que você assiste, tudo indica o seguinte: você faça o que você quiser. A frase que a gente escutou mais, talvez na última década, foi o seguinte: escute o seu coração. Então, se seu pai mandar você fazer uma coisa, mas o seu coração mandar fazer outra coisa, o que é que você deve fazer segundo o mundo? Desobedeça. Desobedeça. Sabe, queridos, quando alguém rompe com isso e diz: eu vou obedecer a Deus, entendendo ou não entendendo. Todo personagem bíblico que trouxe para nós exemplo de vitória foram aqueles que resolveram obedecer nas coisas que muitas vezes eles não entendiam absolutamente nada. Quando Deus chegou para Abraão e disse a ele: eu quero o teu filho. Você pode imaginar o que significa isso na cabeça de Abraão? Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Você acha que ele entendia? Ele não entendia. Você acha que Isaac entendia? Isaac já era um adolescente quando Abraão o levou. E Abraão já era um homem de idade, 100 anos, 100 e poucos anos Abraão tinha. Você acha que Isaac poderia ter resistido ou não? Ora, queridos, eu estou com 62 anos de idade, eu sei que não parece, todo mundo olha para mim. 62 eu vou fazer em julho, mas vou logo dizendo adiantado. Se um adolescente aqui de 14, 15 anos resolver correr e eu tiver que pegá-lo, eu vou ficar só na intercessão, dizendo: Deus, manda um anjo pegar ele, amarrar ele e trazer ele de volta. Até meu cachorrinho, quando ele está correndo muito, eu vou na voz, para ele não saber que eu não vou conseguir correr atrás dele. Abraão levou Isaac, e Isaac estava perguntando: pai, cadê o cordeiro? E ele disse: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Houve um momento que eles fizeram o altar, houve um momento que eles fizeram tudo aquilo, e Abraão olha para Isaac, o abraça e começa a amarrar
seus braços, suas pernas. Você acha que ele não podia ter corrido? Quando a Bíblia fala sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, há certos trechos que não fala assim, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, o Deus de Jacó. Porque você não entende, eu não entendo o que é que Isaac passou. A gente sempre pensa do lado de Abraão. Abraão era o pai que estava dando. Eu creio firmemente que ele estava com o coração dilacerado. Mas Isaac estava obedecendo sem entender. Queridos, como isso está distante da nossa geração. A gente está vendo uma geração desobediente. Filhos que desobedecem na cara dura. E por isso não são abençoados. E você diz, por que não são abençoados, pastor? Quando você obedece pai e mãe, você está recebendo uma promessa de ir bem e de viver muito tempo na terra. Quando você obedece pai e mãe, você recebe uma promessa de Deus de você ser próspero e de você ser longevo. A Bíblia diz, obedecei vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. E qual era a promessa? A promessa era essa. Para que você vá bem e viva muito tempo na face da terra. Nós precisamos resgatar o desejo de obedecer. Não é a chateação de obedecer, não, é o desejo, a bênção de obedecer. O salmista diz, tu me entregasse teus mandamentos para que eu cumprisse a risca. E eu tenho uma dica para você, papai, você, mamãe. Você quer ter filhos obedientes? Quem quer aqui ter filhos obedientes? Dá um glória a Deus aí, bem alto aí. Eu vou lhe ensinar. Você quer aprender? Seja obediente a Deus. Se seu filho vê que você relativiza o que Deus manda, ele vai entender imediatamente que ele pode relativizar o que você manda. Entendeu? Sim ou não? Queridos. Criança aprende muito mais por modelo do que por palavras. Ora, se eu estou aqui na minha casa, e a palavra de Deus diz que, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Porque quem fala mal do seu irmão, julga a seu irmão. Ora, se você julga seu irmão, você é juiz. E Deus, quem foi que nos colocou nessa posição de juiz? Deus não colocou. Sim ou não? Nós saímos da igreja, vamos para casa comer uma pizza. E começamos muitas vezes a falar mal de alguém da igreja na frente dos nossos filhos. A gente come o irmão com pizza e Coca-Cola. Aí a gente acha que está ok. Você está relativizando um mandamento. Isso não é uma sugestão. Deus não deu uma sugestão. Olha, vou dar uma sugestão legal para vocês. Sabe o que é? Fala mal dos outros, não. Isso não é legal. Isso não fica bem. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que isso é pecado chamado maledicência, queridos. Se a palavra de Deus diz que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, ela tem um sentido amplo. O primeiro deles é a palavra suja. Quando você tem uma água limpa, que você joga uma coisa suja nela, você acabou de tornar aquela água torpe. A segunda é no sentido de entorpecer. O que é entorpecer? É desanimar, anestesiar, anular. Quando você olha para o seu filho e você diz uma palavra que entorpece, uma palavra que diz, você não vai conseguir, você não é capaz, você puxou a seu pai. Meu Deus, que menino, você é meio lesado, meu filho, o que é que você é? Quando você fala isso é palavra torpe. Quando você diz palavras sujas, também é palavra torpe. Ah, eu sou assim mesmo. Ok, você está desobedecendo. O seu filho está vendo você desobedecer. E ele vai achar que do jeito que você tem o direito de desobedecer, ele também tem o direito de desobedecer. E muitas vezes a gente acha que desobediência é travessuras de criança. Não, queridos. Você vai dizer a ele, não se envolva com drogas. E ele vai ouvir o quê? Ele vai ouvir isso como uma
orientação, como uma ordem, ou ele vai ouvir isso como uma sugestão? Depende se você ensinou a ele o que significa obedecer. Naquele momento que Ana estava se despedindo de Samuel, a Bíblia não relata que Samuel deu um escândalo. Você já viu um menino de 4, 5 anos dando um escândalo? Sim ou não? Ele pula, ele roda no chão, ele grita. É um negócio que você tem mãe que fica, menino, pelo amor de Deus, vão pensar que eu estou lhe matando. Não é assim ou não? Porque criança já nasce no Ministério de Teatro. É. Um dia desse, eu não lembro bem quem foi aqui, o bebê estava aqui, aí o pai ou foi a mãe que foi falar com ele caiu para trás aqui. Eu vendo, foi uma cena digna desses filmes de Oscar. A criança tem essa capacidade, queridos. Você está aqui comigo ainda, sim ou não? Sabe, meus amados, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz somente que Ana entregou Samuel, ela e seu pai voltaram para a sua cidade, e Samuel fez o quê? Obedeceu. Você está aqui comigo, sim ou não? Primeiro ponto para você ser vencedor num mundo desse cheio de mau exemplo. A partir de hoje, coloque a obediência como algo vital na sua vida. Se Deus falou, eu obedeço. Você sabe o que é um discípulo? Um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é aquele que crê em tudo que Jesus diz e obedece tudo que ele manda. É tudo que ele manda. Eu não tenho uma sugestão bíblica para não adulterar. Eu tenho uma ordem para não adulterar. Para ser fiel, é mais ainda do que não adulterar. Eu tenho uma ordem bíblica que diz o seguinte: não olhe para nenhuma mulher que não seja sua com intenções de intimidade. Jesus disse que aquele que no seu coração desejar uma mulher, ele já adulterou com ela. Se a Bíblia diz isso, queridos, isso ela não está dizendo por brincadeira, ela está dizendo porque é verdade. No dia que você criar na sua casa um ambiente de obediência salutar, é gostoso obedecer, nós vamos fazer porque Deus mandou, você vai ver a diferença que vai acontecer. Então eu quero sair desse primeiro ponto dizendo a você e a mim, não vamos relativizar, em nome de Jesus, aquilo que a Bíblia chama de absoluto. Amém? Posso continuar? Esse primeiro ponto parece que deixou vocês meio chapados. Eu entendo que eu olho para vocês, vejo um certo olhar distante, dizendo que... Segunda coisa importante, escreva. Não se deixe influenciar pelo mal. A Bíblia adverte que as más companhias corrompem os bons costumes. E quando ela diz que as más companhias corrompem os bons costumes, ela está dizendo a gente que isso é um fato. Ocorre. Se eu começo a andar com alguém que é uma má companhia, eu estou sendo um forte candidato a quebrar princípios. Corromper os bons costumes é quebrar princípios. O Senhor diz, a palavra diz, meu pai diz, minha mãe diz, não faça isso, ande dessa forma, faça dessa maneira. E eu começo a andar com uma pessoa que faz tudo o contrário. Imagine no caso dos jovens, às vezes na frente dos pais, quando vai lá passar para pegar, para levar no carro, é beijinho de um lado, beijinho do outro, coisa mais linda. Entrou no carro, chuta o pau da barraca, com a barraca junto e mais quem está dentro. E você diz, pastor, essas más influências a gente encontra lá no mundo. Querido, má influência você encontra em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Gostaria de não dizer isso. Mas aqui dentro, entre nós, podemos ter, infelizmente, pessoas que, ao atuar, não nos dão bons exemplos. Asaf era um ministro de louvor. Asaf. No Salmo 73, olha o que é que ele diz. Ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Eu quase tropecei. Você sabe por quê? Porque eu tive inveja do homem ímpio que prospera
sem Deus. Asaf estava dizendo o seguinte: eu sirvo a Deus, eu vou lá, faço culto, eu toco, eu ensaio, eu sou dessa turma do louvor que chega mais cedo e tal, faço tudo, e componho canções. Daqui a pouco Davi fica mandando para mim uma música atrás da outra, ao mestre de canto, hello, e eu estou lá tendo que botar música para Davi, e fazer, e acontecer, andando a pé. Vou para casa puxando chinelo. Aí passa um ímpio, que não é de Deus, naquela carroça prateada com 6 cavalos. Naquela época era assim. Hoje é você sair daqui, você entra no seu possante, liga o carro, pegou glórias a Deus. Aí você vê aquele ímpio entrar na esquina com a Lamborghini. Ele disse: eu quase tropecei, porque eu tive o quê? Inveja do homem ímpio. Depois em casa você lê Salmo 73, porque o fim termina bem. Ele passa por todo esse calvário até ele entrar no santuário do Senhor, e ele viu o fim do homem ímpio e o fim daquele que anda com Deus. Amém, queridos? Samuel foi colocado num lugar onde só tinha peça rara, queridos. Olha o que diz a palavra. Os filhos de Eli eram sacerdotes. Você sabe o que é que o sacerdote tinha que fazer? O sacerdote, quando chegavam os sacrifícios tinham que as primícias, a gordura, tinha que ser para Deus. Aquilo tinha que ser como aroma suave. Depois, as carnes que sobravam era para alimentar os sacerdotes e levitas. Me acompanha, sim ou não? Eles faziam o contrário. Eles chegavam lá com seu tridente. É porque era negócio do diabo mesmo. Então ele chegava lá e eles faziam o quê? Espetava as picanhas, aquela que tinha aquela gordura por fora, assim, sabe? O rapaz dizia: não é melhor que a gente entregue primeiro a Deus? Ele dizia assim: você vai ter que me dar a força. Deixa eu ler na palavra para não ficar só falando. 1 Samuel 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial, você sabe o que é, né? É o diabo. E não se importavam com o Senhor. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei como? A força. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam. Onde é que eles se deitavam com as mulheres que serviam? À porta da tenda da consagração. Querido, preste atenção um negócio desse aqui, meu querido, da congregação. Preste atenção um negócio disso aqui, meu querido. É como você ser um pastor e você roubar a igreja. A igreja levanta dízimos e ofertas pela graça do Senhor. Desde o dia que eu abri essa igreja, o primeiro dia que eu abri essa igreja, nós passamos 3 domingos esquecendo de tirar dízimo. Teve um irmão que chegou para mim um dia e disse: pastor, a gente não vai ser abençoado? Eu digo: eu não estou aqui pregando para vocês serem abençoados. Ele disse: não, a gente não vai nunca poder ofertar. E eu pensei: então vamos ofertar. Primeira oferta que nós arrecadamos, a primeira, eu nunca soube quanto é que deu aquilo, porque quando estava sendo arrecadado, Deus falou no meu coração: tem uma família aqui passando necessidade, dê a oferta todinha para essa família. E nós éramos um grupo pequeno, que o único carro velho que tinha na porta era o meu. O resto era Mercedes, Lincoln. E eu disse: como é que eu vou dizer que tem alguma família passando necessidade? Eles vão dizer: pastor, deve ser a sua, né? Mas eu obedeci. Eu disse: queridos, Deus está dizendo que tem uma família entre nós que está passando necessidade, e que é para dar essa oferta. Nessa hora uma família se levanta chorando, dizendo: nós estamos vivendo de aparência, estamos desempregados, viemos para cá desviando os pedágios, para não pagar toll, porque não tínhamos dinheiro para pagar. Naquele tempo não tinha SunPass, tinha que ser dinheirinho. Está entendendo, sim ou não? Aquela família, nós oramos por ela. No final do dia, os dois estavam empregados, era um domingo. A mulher recebeu uma ligação de um colégio,
dando a ela um emprego de professora, e o homem terminou o dia empregado numa pizzaria, para ser gerente de uma pizzaria, e a oferta foi dada a eles. No outro domingo, quando foi retirada a oferta, os irmãos chegaram para mim e disseram: pastor, está aqui a oferta. Eu digo: quero nem ver. Veja entre vocês aí 2 ou 3 que sejam homens generosos, que dizimem, que ofertem, porque ninguém pode cuidar da casa do Senhor em ofertas se é uma pessoa avarenta. Tem que ser alguém que ame investir na obra do Senhor. Entende o que eu estou falando, sim ou não? E esses irmãos começaram a cuidar das finanças da igreja. Eu tenho aqui vários homens aqui que são do board. Pode perguntar a cada um deles aqui, pastor Marcos, estou vendo aqui Raul, Tarcísio deve estar por aí, deve ter outros mais que eu não estou vendo aqui agora. Nunca na minha vida me aproximei de dinheiro. Agora a gente estava preparando aqui o CCM, e num certo momento, uma irmã disse: pastor, mande comprar isso. Eu disse: não mando não, minha irmã. Ela disse: por que não manda? Porque eu nunca mandei. Até hoje não tem uma cadeira dessa que fui eu que disse: compre. Eu posso ter participado de um colegiado onde eu emiti minha opinião. Disse: eu não acho certo isso, acho que a gente deveria fazer dessa forma, tal. Mas sempre dessa forma. Você diz: o que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o seguinte: vamos pensar no contrário. Vamos pensar o seguinte: eu sou o pastor Júnior, sou pastor querido, você gosta de mim? Quem gosta de mim, diga: ô, pastor, gosto de você, diga. Acabou aqui a oferta, os irmãos estão saindo para contar, eu digo: as notas de 100 é tudo para mim. E algumas de 50, as de 20 para baixo, pode deixar. Você achar isso certo, querido? Queridos, o que esse pessoal estava fazendo era muito pior do que isso. Eles estavam ferindo a santidade de Deus. Quem estava vendo isso sentadinho? Samuelzinho, queridos. 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, vendo essa presepada, essa coisa de demônios na frente dele. Esse menino tinha tudo para chegar à idade adulta e dizer o seguinte: eu não quero nada com igreja. Eu tenho horror a esse povo. Sim ou não, queridos? Mas não foi isso que aconteceu. Ele não se deixou contaminar. E mais, você diz: como é que a gente não se deixa contaminar? Escreva aí: trabalhar com excelência. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você vai ver. Os filhos de Eli eram uma dupla chamada Hofni e Finéias. Diga comigo: Hofni, Finéias. Para você nunca botar o nome dos seus filhos, nem de Hofni, nem de Finéias. Está certo? 1 Samuel 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda o quê? Menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Você está entendendo ou não? Está Samuel aqui ministrando perante o Senhor. Hofni e Finéias aprontando. Está aqui Samuel trabalhando. Hofni e Finéias se deitando com as mulheres à porta da congregação. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Você está entendendo ou não? Olha o que diz verso 6. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Ele estava crescendo, estava ficando maiorzinho. A mãe ia, abraçava, levava uma túnica nova sacerdotal bonita para ele e dizia: ano que vem eu volto com outra, deixa eu medir você. Aí ela calculava mais ou menos quanto é que ele ia crescer. No outro ano, ela chegava com outra estola sacerdotal. Diga assim: Samuel ia crescendo em estatura e em graça e em favor diante dos homens. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Ele se desenvolvia espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ele estava crescendo e ao mesmo tempo ele estava crescendo em graça. Mas ao mesmo tempo ele era reconhecido pelos homens. Diga assim: Samuel crescendo, Hofni e Finéias aprontando. Diga: Samuel crescendo e os sacerdotes agindo como demônio. Pode dizer isso.
Onde é que estava Samuel? Pergunta quem está do seu lado. Cadê Samuel? Estava onde? Diga, crescendo. Você sabe o segredo de tal motivação? Você sabe o segredo? Vamos ler junto aqui Efésios 6,6. Lê comigo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7, leia comigo. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Que coisa tremenda, queridos. Samuel, por uma coisa de Deus, ele entendeu o seguinte: eu estou vivendo num ambiente horrível, eu estou vivendo num ambiente de falso profeta, eu estou vivendo num ambiente de demônios, mas eu não estou trabalhando para eles. Porque ele podia dizer, eu não vou fazer isso não. Se quiser, Hofni e Finés que venha fazer. Ali, teus filhos aí aprontando, manda eles fazerem aqui, só eu que trabalho nessa casa. Não, não era assim não, queridos. Ele não estava trabalhando para Eli, ele não estava trabalhando para Hofni e Finés, ele estava trabalhando para quem? Para Deus. E ele sabia, mesmo ainda sem conhecer tanto a Deus, mesmo ainda muito pequeno, ele foi ensinado pela sua mãe. Deus responde oração, meu filho. Eu tinha um ventre fechado, eu tinha o meu útero fechado, eu não podia ter filhos, eu não podia. Você é um milagre. Eu pedi você a Deus, eu chorei e Deus me deu você para que eu desse você a Deus. E você sabe por que foi que Deus me deu você para que eu desse você a Ele? Porque Deus tem uma missão para você, meu filho. Deus tem um propósito para você. Samuel nunca se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Deus tem um plano para você, Samuel. Deus tem um plano para você. Deixa eu dizer uma coisa para você entender. Você está aqui comigo, sim ou não? Samuel não pertencia diretamente à tribo de Levi. Se você for lá para trás, há uma época de mistura ali, que você vai dizer que uma família dele lá talvez estivesse perto, mas ele pertencia a outra tribo. Quando Eli morre, e os filhos de Eli morrem, a arca não foi para a casa de Samuel, foi para a casa de um levita. Samuel passou 20 anos sem fazer nada, quando ele adulto, porque ele não era da tribo de Levi. Depois de 20 anos, Deus levanta de novo Samuel, coloca ele como profeta e juiz sobre Israel. Nós passamos um ano aqui estudando isso naquele tempo, quando a gente viu que entre Mispa e Sem ele levantou-se e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vocês, os que estavam aqui, lembram de tudo isso, sim ou não? Mas antes disso acontecer, que eles foram 20 anos esperando. E você diz, por quê? Porque ele não era de linhagem nobre. A mãe de Samuel estava dizendo: Deus tem um plano para você, vá lá, trabalhe no templo. Mas talvez tinha gente dizendo para ele assim: está fazendo isso para quê, cara? Tu nunca vai chegar a ser sacerdote aqui dentro, não. Está fazendo isso para quê? Está se enganando? Queridos, quando a gente entende que Deus tem um propósito para a gente, não tem mau exemplo, não tem bom exemplo, não tem nada que nos desvie do caminho, queridos. E foi isso que aconteceu na vida deles. Último ponto para você receber essa palavra. Você está aqui comigo, sim ou não? Samuel foi crescendo, diga, foi crescendo. Ele foi crescendo em estatura, ele foi crescendo em graça, ele foi crescendo em reconhecimento diante dos homens. Esse crescimento amplo é muito importante entender. Muitas vezes a gente quer ser reconhecido ser pastor, ou líder, ou coisa parecida, e a gente esquece que a gente precisa crescer. E você diz, por quê, pastor? Para poder estar maduro o suficiente para suportar as pressões que virão. E ele estava crescendo fisicamente, ele estava crescendo diante de Deus, mas também a congregação o reconhecia. A congregação dizia: esse menino é um menino de Deus. Esse menino é um menino de Deus. Ele foi crescendo mais. Aí começaram a dizer: esse adolescente é um adolescente de Deus. Ele foi crescendo mais. Disseram: esse rapaz, Samuel, esse rapaz é um rapaz de Deus. Mas sabe, queridos, a palavra diz que Samuel, tudo que ouviu falar de Deus, não foi direto com Deus. Ele ouviu de Deus da sua mãe, possivelmente do seu pai.
Ele ouviu quando ele via Eli ministrando, ele escutava quando a palavra era lida, mas ele mesmo não tinha ainda uma intimidade com Deus. E esse é o ponto que eu quero que você mais coloque atenção. 1 Samuel 3 diz assim: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele crescia em estatura, em graça e em favor diante dos homens. E ele ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestado o quê? A palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Antes que eu leia o versículo 9, deixa eu fazer um comentário aqui. A Bíblia diz que esse tempo era um tempo que a palavra do Senhor era rara. Como é triste quando uma igreja, uma congregação, uma casa, escutar a Deus passa a ser uma grande novidade. Escutar a Deus passa a ser uma coisa cada vez mais rara. Eli era um sacerdote, sim ou não? Preste atenção. Quando Ana estava chorando, pedindo a Deus um filho, Eli se aproxima dela e ele pensa que ela está bêbada. Ele pensa que ela está embriagada. Ele a exorta, a admoesta, dizendo que ela está bêbada. Como é que está ali, daquele jeito? E ela se levanta e diz: eu não estou embriagada, meu Senhor. Eu sou uma mulher tribulada. Eu estou aqui pedindo a Deus um filho. Aí ele para e ele profetiza. Ele disse: que seja respondida a tua oração. Vê o que eu estou tentando explicar. É um sacerdote. Ele deu a palavra e Deus cumpriu. Mas ele estava pegando no tranco. Não sei se você entende o que significa pegar no tranco. Antigamente no Brasil você dirigia um carro que tinha marcha. Lembra disso ou não? Quando não pegava, como é que você fazia? Botava o pé na embreagem, colocava a segunda marcha, um bocado de amigo empurrava o carro e você soltava a embreagem e acelerava. Aí o carro não pegava. Isso é pegar no tranco. Ele estava pegando no tranco, queridos. Ele olhava para uma mulher cheia da unção, pensava que ela estava o quê? Bêbada. Samuel chega para ele e diz: aqui estou, porque o Senhor me chamou. Ele diz o quê? Vá dormir, não fui eu não, pelo amor de Deus, me atrapalhando o meu sono. Segunda vez, Eli vai lá, Samuel vai lá, estou aqui. E o que ele estava pensando, querido? Ele nem para pensar assim, eu acho que Deus está falando com Samuel, ele não acordava. Meu querido, Deus está falando na sua casa. Deus está falando para você. Você está escutando? Ou você está escutando a voz de Deus e está procurando Eli? Diga, Eli. Eli disse: não, não te chamei não. Entenda o que eu estou tentando explicar, queridos. É porque quando Eli começa a se afastar de Deus, mas não da igreja, ele vira alguém que vê o irmão, ele ouve o louvor, ele vê as cadeiras, ele vê a roupa que alguém está usando, ele vê tudo, ele vem no culto e ele vê tudo, só não vê Jesus. Ouve tudo, só não ouve o Senhor. E esse era o quadro de Eli. Versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor,
porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Eu já contei uma história aqui, mas como eu sei que temos muitos irmãos novos na igreja, eu quero contar de novo. Eu e a Rosana, Deus nos deu o presente de termos 3 filhos. Esses filhos cresceram em estatura, em graça e em favor diante dos homens, e os 3 se casaram. Então, de 3, nós ficamos com 6 filhos. Amém? E esses meninos, depois que casaram, procriaram. Tiveram filhos. Amém? Pedrinho, que tem mais a unção nordestina, já está com 3. Os outros estão mais americanos, estão com 2. Somando tudo, nós temos 7 netos. Mas a sequência é, primeiro Miriam, depois Rafael, depois Esther. Certo? Quero falar sobre Esther. Miriam, a mais velha, nasceu como minha filha Priscila. Priscila já nasceu falando e explicado. E ela falava explicado, e tinha um chiado. Eu digo, minha filha, você é do Rio de Janeiro ou daqui do Nordeste? Ela já nasceu desse jeito, Priscila, contando história, cantando, evangelizando o povo. Isso era Priscila. Rebeca, quando nasceu bebê. Nasceu baby. Sabe como é que fala erradinho? Fala assim, mamãe, papá, falava de um jeito que eu não sei nem explicar. Um jeito que demora a pronunciar as palavras. Quando Miriam nasceu, parecia Priscila, apesar de ser filha da Rebeca. Falante, conversava, sabia falar inglês, português, espanhol e tal. Quando Esther nasceu como a mãe. Bem bonitinha, mas falava como bebê. Então, muitas vezes, nós não entendíamos nada que Esther falava. Ela estava na mesa com a gente, ela pedia uma comida e a avó dizia, o que é que você está falando, minha filha? Ela repetia, aí Miriam traduzia. Ainda eu comecei a pensar, uau, como é lindo, criança entende criança. Mas eu prestei atenção que quando estava lá em casa, Rafael e Levi, que era o mais novo ainda do que Esther, muitas vezes ela falava alguma coisa e eles não entendiam. Então, quem traduzia? Miriam. Eu disse, não, então quem tem o dono de tradução aí é Miriam. Naquela hora Deus falou comigo. Ele disse, você sabe por que Miriam sabe entender Esther? Porque ela é irmã dela, ela dorme no mesmo quarto com ela, ela gasta tempo com Esther. Diga assim, gastar tempo com. Sabe, queridos, preste muita atenção no que Deus quer falar nesse momento. Deus quer falar e você entender. Mas às vezes você não gasta tempo com o Senhor e você não consegue entender a maneira que Ele fala. Então você precisa de tradutores. Você precisa que pessoas lhe ensinem. Nós ficamos muito agradecidos a Miriam, porque Miriam nos traduziu até Esther, e a gente pôde compreender o que ela estava dizendo. Mas logo eu entendi o seguinte, eu tenho que ficar um pouco mais com Esther. Eu tenho que andar um pouco mais com ela. Eu tenho que estar um pouco mais com ela. E logo eu também comecei a entender. Não pergunte a ninguém, pergunte só a você mesmo. Você quer entender mais a Deus? Você precisa gastar tempo com o Senhor. Pode ser que no começo você não entenda. Tivemos a alegria de visitar o GE na sexta-feira do Marcelo e da Regina. Um GE lindo, cheio de irmãos e irmãs queridos, estávamos lá. E houve um momento que o assunto era como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia. E a pastora contou uma história muito interessante. Ela falou, nós tínhamos em casa uma secretária, chamava-se Conceição, ainda se chama, que ela está viva. Conceição era uma diarista, ela passava o dia lá em casa e dormia em casa. E Deus usou a pastora para levar Conceição a Jesus. Conceição aceitou Jesus. E disse a pastora que uma vez passando ali pelo quarto de Conceição, parte da tarde, onde ela tinha um tempo para descansar, ela sempre estava sentada lendo a Bíblia. Sempre estava sentada lendo a Bíblia. E então a pastora ficou feliz um dia e disse, Conceição, que lindo, você está sempre lendo a Bíblia. Ela olhou para a pastora e disse, pastora,
Eu não entendo nada. Mas eu só sei que eu tenho que ler. Eu não entendo bulhufas disso aqui. Eu leio para lá, leio para cá, não entendo nada, mas eu ouço uma voz dentro de mim dizendo assim, leia. Gastar tempo é mais ou menos isso. É você começar a gastar tempo com o Senhor e às vezes você sai de lá dizendo assim, não entendi nada, mas continue, keep going, continue. E aí Deus tocou no coração da pastora, a pastora disse, vamos gastar um tempo semanalmente e eu vou começar a te ensinar a Bíblia, ensinar como você vai aprender. Com um ano, queridos, Conceição estava ensinando na igreja que ela estava frequentando. Com um ano. O que foi que aconteceu? Ela gastou tempo com o Senhor. Eu vou dizer uma coisa a você. Se nós gastarmos metade, eu vou ser mais generoso, 20% do tempo que a gente gasta com os nossos aparatos eletrônicos com Deus, você vai virar um Samuel da era moderna. O tempo que a gente gasta vendo isso, vendo aquilo, que muitas vezes é necessário, mas às vezes apenas rouba nosso tempo. Eu coloquei um quadradinho, eu queria que você lesse comigo. Não basta ouvir o homem de Deus. Vamos ler juntos, se anime. Não basta ouvir o homem de Deus, é preciso ouvir a Deus. Não basta conhecer a palavra de Deus, mas é preciso conhecer o Deus da palavra. Amém, queridos? Esse foi o segredo que Samuel cresceu em estatura, na graça e em favor diante dos homens. Essa semana eu recebi um vídeo de um pastor amigo meu, um pastor do Rio Grande do Norte, chama-se Pastor Neto. Conheço o pastor Neto desde que os dois, tanto eu como ele, éramos jovens, digamos aí, bota 40 anos para trás, pelo menos. E pastor Neto me deu uma demonstração de escutar a Deus. Ele disse que estava passando uma semana muito atribulada, muito difícil, mas de manhã cedo ele acordou, foi fazer o seu café, e ele viu pela janela da cozinha um passarinho cantando. E esse passarinho era um bem-te-vi. Você sabe que o passarinho é chamado bem-te-vi porque ele canta como? Bem-te-vi, não é isso? E ele disse que ficou escutando ali o passarinho falar bem-te-vi, 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 bem-te-vi. E depois o passarinho foi embora. E ele começou a fazer ali seu café e ele sentiu que Deus estava dizendo assim, eu estou falando com você. E ele disse que parou e ele escutou Deus dizer assim, Neto, eu bem te vejo. Eu bem te vi quando você ainda estava, substância ainda informe, no útero da sua mãe. Eu bem te vi quando você nasceu e passou por tantos riscos. Eu bem te vi quando você passou por traumas. Eu bem te vi quando você cresceu. Eu bem te vi quando você atendeu o meu chamado. Eu bem te vi quando você desanimou. Eu bem te vi tantas vezes que você quase perdeu a sua vida. Eu bem te vi quando até você mesmo queria desistir dela. Eu bem te vejo, Neto. Eu bem te vejo cada dia, cada instante, cada minuto. Sabe, queridos, isso falou muito ao meu coração. Primeiro, a sensibilidade de escutar a voz de Deus. Mas eu queria deixar essa palavra. Homens como Samuel, e eu vou profetizar como você, que está aqui me escutando, vai poder vencer as agruras dessa vida, esses ambientes contaminados. Você vai aprender a ensinar seus filhos a entrar em verdadeiras covas de leões e sair daí incólume, na hora que dentro do seu coração você resolver obedecer, trabalhar para o Senhor e apurar o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. Mas com certeza, você vai precisar de escutar, no meio de muitas coisas, a doce voz de Jesus dizendo assim, eu estou te vendo. E eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, porque eu bem te vejo. 1 Samuel 3 diz, crescia Samuel e o Senhor era com ele,
e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Um profeta que o que falou, Deus fez cumprir. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus confirmou a vida de Samuel. E Deus está aqui hoje, através de minha boca, dizendo a você, Deus quer confirmar a tua vida. Quando Jesus disse que você era a luz do mundo, Ele também disse que ninguém pega uma luz para botar embaixo da cama. Deus transformou você em luz para que você possa brilhar. Amém, queridos? Mas você tem que tomar uma decisão hoje aqui. E você diz, qual é a decisão que eu tenho que tomar, pastor? Você tem que tomar uma decisão, queridos, de entender que é você quem decide quem é que vai ser seu conselheiro. É você quem decide quem é que vai encher teu coração, ou de dúvidas ou de fé. Eu quero terminar com o versículo de Provérbios 1:10 que diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. A Bíblia não está dizendo, ore para que Deus te ajude. A Bíblia está dizendo assim, você recebeu o poder, você tem esse poder. Você tem o poder de dizer, aqui não, porque eu sou alguém que cresço em estatura, em graça e no favor de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Eu não sei exatamente o que você está passando hoje. Eu não sei se essa semana você pensou, como é que eu posso dar certo vivendo onde eu estou vivendo? Como é que eu posso dar certo com tantas batalhas, com tantas lutas? Como é que eu posso dar certo tendo essa mãe, tendo esse pai, tendo esse filho? Eu não sei o que passou pela sua cabeça. Mas Deus me mandou aqui dizer a você o seguinte, queridos. Ele quer transformar você num influenciador e não em alguém que somente é influenciado. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Deus quer usar você para quando você sair por essa porta aqui hoje, aonde você andar, você iluminar. E Deus quer que você possa ser aquele que fala com as pessoas que estão desanimadas, estão desestruturadas, estão cansadas. Ele quer que você chegue perto dessas pessoas, coloque a mão no ombro e diga assim, o meu Deus bem te vê. O meu Deus te vê com bons olhos. Meu Deus te ama. Deixa eu orar por você. Então eu quero orar nesse momento. E eu quero orar pela igreja toda. Eu poderia fazer um apelo como a gente sempre faz. Mas às vezes Deus me dá uma mensagem que na minha concepção ela é geral. É uma mensagem que para todos nós deve servir. Todos nós vamos passar por lutas. Você vai estar trabalhando, às vezes aqui os que trabalham em hospital, e lá dentro vão ter maus exemplos, vão ter muitas vezes armadilhas ali dentro. Mas Deus está dizendo, eu bem te vejo nesse lugar. E estou contigo e vou te fazer crescer em estatura, em graça e em favor diante dos homens. Pode ser que você tenha um trabalho que tem que entrar em casas, residências, e às vezes seja submetido a verdadeiras arapucas, armadilhas nesses lugares. Deus está dizendo, eu sou contigo, eu entrarei com você. Apenas não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Baixe sua cabeça, receba essa palavra. Pai amado, em nome de Jesus, vem selar nosso coração. Levanta aqui uma igreja forte, Senhor. Uma igreja que influencia e que não é influenciada. Uma igreja, Senhor, que é alegre por te servir e não tem inveja dos homens maus que prosperam sem ti. Uma igreja, Senhor, que não olha para o mundo com olhos de inveja, de desejo. Pelo contrário, uma igreja que é alegre, feliz, cheia da tua presença. Ó Deus, traz aqui um som de gozo nos nossos corações, Senhor. Ó Deus, sela cada um que está aqui. Dá-nos essa unção que o Senhor deu a Samuel,
de muitas vezes, meu Deus, nos achar rejeitado, nos achar que fomos abandonados, mas ali dentro de nós vamos dizer: eu vou obedecer, Senhor, sem entender, entendendo, eu vou obedecer, eu vou trabalhar com excelência, eu vou fazer para Ti e não para os homens. Ó Senhor, ajuda-me a ouvir a Tua voz, ajuda-me a escutar a Tua voz, e eu peço isso para cada irmão meu que está aqui. Dá-nos uma igreja que tenha um ouvido apurado para escutar quando o Senhor fala. E eu sei que o Senhor está falando agora. E eu peço, Senhor, que os ouvidos espirituais sejam abertos em nome de Jesus. Do jeito que estamos aqui em pé, eu vou pedir que o pastor Marcos traga uma palavra aqui. Sempre costumamos dar uma oportunidade a quem nos escuta, tanto aqui como em casa, a ter essa oportunidade, se você ainda não fez, de você fazer um pacto com o Senhor Jesus. Amém. Quero dar as boas-vindas a todos que nos assistem pelas redes sociais e você que está aqui. Como o pastor falou nessa manhã, nosso Deus é um Deus que Ele quer um relacionamento, não apenas que nós o conheçamos de ouvir falar, mas que você possa ter um relacionamento pessoal com Ele. E como é que nós fazemos isso como igreja? A palavra também nos orienta. No livro de Romanos diz assim: se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a sua boca você deve confessar para receber salvação. E Jesus também disse em Apocalipse 3: eis que estou à porta e bato, e se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. Deus quer entrar na tua vida, mas Ele não vai fazer isso se você não o convidar, se você não disser diante dos anjos, diante de Deus: Senhor, eu quero ter um pacto hoje. Até hoje eu fiz as coisas da minha maneira, até hoje eu conduzi a minha vida, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor reine na minha família. E eu quero fazer uma oração e quero convidar a igreja que me apoie, porque nesse momento existe uma guerra espiritual. Muitas vezes o inimigo, ele entra trazendo pensamento: não faça isso, você não precisa. Isso é mentira do inimigo, porque o nosso Deus está de braços abertos, esperando que você faça essa oração de coração. Eu quero pedir que a igreja esteja orando, porque pessoas hoje que nos assistem, quem sabe pessoas que estão aqui hoje, que nunca fizeram isso, vão fazer isso pela primeira vez. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e declarasse essa oração de coração, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, eu te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. E hoje, diante da tua igreja, eu declaro que eu pertenço à tua família. Muito obrigado por me receber como teu filho, como tua filha, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração. Se você está aqui e você hoje fez essa oração, eu quero orar por você, selar esse momento, declarando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se você fez essa oração, aonde você está, levanta uma das suas mãos. Se você hoje entregou, glória a Deus, minha irmã, glória a Jesus. Se tem mais alguém, esse é o momento. Se é desse lado, se tem mais alguém que fez essa oração, hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Faz um sinal, eu quero orar por você. Desse lado, glória a Deus. Vem aqui, minha amada, dá esse passo de fé. Venha com ela aqui, Regina. Você, venha cá, minha filha. Venha também. Glória a Deus. Se tem mais alguém, pode vir aqui. Se você hoje fez esse pacto, saia do seu lugar, venha aqui para que você receba as promessas de Deus. Amém? Vamos levantar nossas mãos. Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje se cumpre a palavra
que quando um homem e uma mulher confessam a Ti como Senhor e Salvador, existe uma festa nos céus. Obrigado, eu declaro todas as bênçãos espirituais, físicas, emocionais sobre essa família, sobre essa vida. E eu Te agradeço, porque eu sei, Senhor, que o Senhor a ama e que o Senhor tem pensamentos de paz, como foi falado, para dar um futuro, uma vida abençoada nos Teus caminhos, que ela possa ouvir a Tua voz. E todos aqueles que nos assistem, que hoje fizeram essa oração, também nós os abençoamos em nome de Jesus e os recebemos na família de Deus, que é a Tua igreja, em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Elizabeth. Bem-vinda. Mira aqui atrás, mira assim, esta é a tua família, essa é a tua igreja. Bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor te bendiga em nome de Jesus. La amamos em nome de Jesus. Dê um abraço a essa irmã com vocês que estão aqui.